Estamos de volta com o programa Médico da Família. Hoje estamos falando sobre o transtorno do déficit de atenção. Você sabe como identificar este transtorno? Sabe as causas e seus tratamentos? Comigo aqui nos estúdios, a grande amiga, neuropediatra, doutora Maria Eulina Quilião. Doutora Maria Eulina, eu lhe perguntei no bloco anterior se a criança com esse déficit de atenção não for tratada, isso acompanha a vida adulta, traz consequências? Com certeza traz. Você sabe, 50% dessas crianças vão evoluir para a vida adulta ainda com sintomas de TDAH. Então, o que acontece? Você tem aí um maior índice de drogadição, de alcoolismo. Temos que lembrar que essas crianças sofrem muito porque elas são inteligentes e elas são confundidas com preguiçosas, com crianças problema. E, na verdade, você tem uma doença mesmo que tem tratamento. E essas pessoas não tratadas acabam evoluindo para um maior índice de marginalidade, drogadição, alcoolismo, e inclusive algumas doenças psiquiátricas, como depressão, ansiedade, enfim. Esses indivíduos, alguns estudos apontam que eles têm 6 vezes maior incidência de acidentes no trânsito, tá? Inclusive com maior índice de mortes, 9 vezes maior chance de gravidez e inclusive aumento também de doenças infecto-contagiosas sexualmente transmissíveis, não é? Essas pessoas têm uma maior dificuldade em conseguir bons empregos e manter-se nos bons empregos. Há um nível sociocultural mais baixo e há uma dificuldade também de manter relacionamentos estáveis e felizes, sabe? Tudo isso por quê? Porque não houve um tratamento adequado na infância e esses indivíduos sofrem, carregam esse sofrimento e, claro, as dificuldades pedagógicas também complicando aí o meio de campo. Gente, a coisa é séria. Então, como é que se faz o diagnóstico disso? Vocês fazem pela queixa da família, da escola? É o exame clínico ou tem algum exame específico? A gente pede exames como eletroencefalograma, tomografia, às vezes ressonância, para a gente afastar outras doenças que podem simular essas alterações encontradas. Por exemplo, o eletroencefalograma é importante para a gente afastar a crise de ausência, que a queixa também é dificuldade no aprendizado e é um tipo de epilepsia, com outro tratamento. Mas, enfim, esses exames têm que vir normais a essas pacientes. E a gente enfatiza, vou aqui abrir um parênteses para enfatizar, que hoje em dia é muito comum que venham uns questionários, não é? Que todo mundo coloca lá o comportamento dessa criança, o professor, o pai, a mãe, cachorro, papagaio, todo mundo, e a gente esquece que, na verdade, isso é uma maneira burra de fazer um diagnóstico. Isso não é confiável, Sim. Porque a criança, ela é muito mais do que simplesmente aquilo, ela tem toda uma performance social, né? Então, precisa realmente haver um tratamento adequado Primeiro, tem que haver um diagnóstico adequado com uma avaliação médica, neurologia infantil, psiquiatria infantil, um pedagogo, um psicólogo, um fonoaudiologia. Uma equipe multidisciplinar para a gente conseguir fazer esse diagnóstico. E aí tem tratamento medicamentoso, tem tratamento sem medicamento, como é que funciona isso? Então, na verdade, assim, como há uma graduação nos sintomas, nem sempre há necessidade de medicação. Né? Então você pode, a nível de consultório, por exemplo, quando a criança está muito bem acompanhada, com toda uma estrutura familiar, com acompanhamento adequado dessa família, da escola, muitas vezes a gente não precisa de medicação. Eu tenho alguns pacientes, inclusive adolescentes, que falam assim, olha doutora, agora eu estou no pré-vestibular, agora eu quero aquele remédio, que agora eu vou precisar. Eles passam um bom acompanhamento, a vida escolar deles no primeiro ano, no primeiro grau, segundo grau, com bom desempenho, porque há toda uma equipe por trás, porque essa criança é bem trabalhada, a família, a escola, né? Então isso é possível de ser feito. Em alguns casos, há, claro, a medicação, sim, está bem indicada, e o tratamento medicamentoso, nós temos, sim, alguns bons medicamentos como metilfenidato, né, que é a Ritalina LA, a gente tem a dextroanfetamina, que é o Venvance, que entrou no Brasil em 2011, que são muito bons. Agora, também temos outros, 20% desses pacientes, eles não toleram ou não melhoram com essas medicações, que são de primeira linha. Aí a gente tem outras medicações que a gente pode lançar mão. Agora, lembrando, focando que realmente assim, nem todo paciente precisa de medicação, né? Então isso é importante, tá? A gente recebeu uma carta de uma mãe preocupada se esses medicamentos, inclusive um desses que a senhora falou, levam à dependência química a longo prazo. Então, na verdade, isso é um assunto extremamente controverso, porque a gente tem aqueles que falam que sim e que não.
Na verdade, a gente não tem um acompanhamento a longo prazo para poder fazer essa afirmação, né? O que a gente sabe é que não pode acontecer isso que está acontecendo hoje em dia. Pessoas que não têm TDAH e estão indiscriminadamente usando. Devemos deixar bem claro que essas medicações são compradas apenas com receituário especial, né? Então, o médico não está fazendo ou não está se importando com esse diagnóstico e está passando essa medicação que tem muitos efeitos colaterais. Essa medicação, ela não é indicada para aquele aluno que está no vestibular e que precisa estudar muito, manter o foco, não vai adiantar, não vai resolver. Mas tem muitos tomando, hein? Tem muitos tomando, tem muitos Só universitários que eu faço tomando. aqui, universitários, Muitos. exatamente. Então, assim, não há somente o erro diagnóstico, o abuso da medicação. Então, a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. Havendo feito um diagnóstico adequado, a gente tem que lembrar que nem toda criança precisa da medicação. Agora, em contrapartida, isso já é cientificamente comprovado. A gente tem estudos falando que o indivíduo que não é tratado adequadamente tem um maior índice de drogadição. Então, a gente tem aí os dois lados da balança, né? A gente tem que pensar muito bem sobre isso. Quem faz o diagnóstico primeiro ou aquele chama atenção primeiro? Os pais em casa, os professores na escola ou os familiares que esporadicamente vão ver aquela criança pegando fogo sem limites? Quem é que começa com essa conversa primeiro? Então, as meninas geralmente são mais tranquilas, elas são só desatentas. Então, aí quem vai fazer o diagnóstico quem vai suspeitar do diagnóstico é a escola. Agora, os meninos, eles chegam mais cedo, mais jovens, porque eles derrubam a casa mesmo. Então, os pais vêm desesperados. Doutora, eu não aguento mais o meu filho. Né? Então, vai depender realmente do gênero. Se você não aguenta mais o seu filho, calma. Minha mãe e meu pai falavam isso e deu tudo certo. Calma. Mas se precisar, a neurologia infantil em Campo Grande é de primeira qualidade. Temos profissionais gabaritadas que realmente vão fechar diagnóstico e tratar adequadamente. Então, eu vou fazer um adendo, inclusive. Pois não. É muito frequente essa queixa de não aguento mais meu filho. A escola está se queixando, eu estou me queixando. E assim, o mais frequente é, inclusive, a criança ansiosa. A criança extremamente ansiosa não para, sobe e desce, vai, explora tudo e quebra tudo e mexe em tudo, não para prestar atenção no professor e perturba o ambiente. E, na verdade, você fala assim, tudo bem, mas como é o desempenho na escola? Ah, ele não para quieto, mas só tira 10. Então, obviamente, ele não tem TDAH, porque ele tem foco. Ele é agitado, mas ele é inteligente, ele tem foco, então não é TDAH. Tá vendo só? Mariolina, eu quero agradecer a sua presença, que Deus continue iluminando a sua vida. Nós estamos chegando aí no final do ano, ótimas festas para você, para sua família, para os seus príncipes, tem 2 filhos maravilhosos e que a gente possa continuar essa amizade por toda a eternidade. Obrigada, é um prazer vir aqui, obrigada. Ela é a anja principal aqui do nosso programa. Toda vez o médico da família até você, quando é criança e precisa de neurologista, está lá a nossa anja Mariolina Quilião nos atendendo. Se você tem críticas, sugestões de temas, fale com a gente. Está tudo aí na telinha. E-mail, endereço por cartas, os nossos telefones de contato e o site do nosso programa. Porque o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Reflexão do dia de hoje. Esta reflexão vai mudar a sua vida. Abre as portas do seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus agir. Quase não existe diferença visível entre o atleta vencedor e o que chega por último. Ambos possuem o mesmo número de músculos para trabalhar. Ambos jogam com as mesmas regras e usam equipamentos semelhantes. Porém, o vencedor é o que tem a determinação de vencer. O vencedor é aquele que faz o que é preciso, treina dia após dia, esforça-se um pouco mais a cada treino. É capaz de visualizar sua passagem pela linha final à frente do resto. Com você não pode ser diferente. Você já possui a matéria-prima para o sucesso e a realização. Você possui o necessário para atingir a grandiosidade em tudo que você quiser. Você tem dentro de si o potencial para conquistas extraordinárias. Ninguém é mais nem menos equipado para o sucesso do que você. Mas é você quem deve fazê-lo acontecer. E é quem tem que assumir o compromisso
e fazer o que for necessário para atingir a grandiosidade de que é capaz. Você tem o que é preciso. Você tem um Deus maravilhoso e é fruto dos sonhos dele. Por isso, faça e aconteça. Seja um vencedor, uma vencedora a partir de agora. Mude de vida, pense nisso. Tenham todos um ótimo dia, um almoço pra lá de saboroso, uma tarde repleta de alegrias, uma noite, pra lá de maravilhosa. Fiquem com os anjos de Deus. Até amanhã.